Olá, para você que nos ouve, esse é o podcast Que Fita é Essa? E no episódio de hoje, o tema é o impacto do coronavírus nas famílias das vítimas, com a participação especial de Érica Viana e Leonardo Menezes, com locução de Carlos Galdino e Amanda Pupim. E continuem com a parte 2 do nosso episódio. Eu que dando continuidade, então, qual que era a pergunta mesmo que eu acabei esquecendo? Assim, a gente vai ouvindo e vai pensando, né, e sentindo tudo que a gente passa, que a gente Eu tinha sente. falado de uma mensagem, né? Qual a mensagem que vocês deixariam a partir da experiência que vocês tiveram aí com as pessoas da família infectadas? Então, qual que é a mensagem que você deixaria, né? Olha, eu gostaria muito, assim, né? Eu sei que tem essa questão da. Não, de fato, existe esse problema que é um problema público, né? Assim, existe um problema dessas elites brasileiras que pedem a volta do comércio, que pedem o retorno da economia, mas eles estão lá em seus carrões, né? E quem vai trabalhar é a população mais pobre, preta, periférica, né? E que tem que pegar metrô, ônibus, andar quilômetros para chegar em seus locais de trabalho, enfim. Mas uma coisa que me incomoda muito, assim, né, e eu também, sendo aqui da Zona Leste de São Paulo, né, é que mesmo assim eu vejo que muitas pessoas ainda desacreditam, parece, sabe? Tipo, eu sei que as pessoas cansaram da quarentena, as pessoas encheram o saco, eu também tô de saco cheio, eu não, né, assim, de ficar em casa e de passar por tudo isso, né, eu acho que todo esse processo foi muito complicado, porque minha família também está tendo que se reinventar, né? A gente também precisa sair para comprar, para fazer mercado, né? A gente também precisa sair para comprar as coisas e tudo mais, e para mim acaba às vezes sendo muito complicado e revoltante, que mesmo quando você sai, assim, você vê que existem pessoas negacionistas, né? Ou pessoas que não acreditam. Eu sei que elas tiveram, sim, uma influência, né, sim, dos políticos atuais, né, assim, tipo, foi minimizado o risco da pandemia no Brasil, né, foi tratado como uma gripezinha, e muitas pessoas acreditaram nisso, né, e as pessoas começaram a relaxar, né, eu acho que um recado, assim, não relaxem, sabe, né, sei que é difícil, mas tá difícil para todo mundo, mas não é um momento de relaxar, eu acho. E a gente vê a abertura do comércio em São Paulo, né? Não era o momento para estar abertura do comércio. Era o momento, talvez, para intensificar o fechamento, sei lá, para fazer um lockdown. Se a gente fizesse um lockdown de 1 mês, 2 meses no máximo, assim, intensivo, as coisas não estariam acontecendo do jeito que está acontecendo. E o reflexo dessa abertura, igual a gente está vendo agora, né, e semana passada, vai começar a sentir na próxima semana, na outra semana, né, porque essa doença ela demora de cerca de 2 semanas até 3 semanas para aparecer de fato, né. E uma coisa que eu li hoje que eu já pensava e que é que o número de ocupação de leitos, eu acho que não é o melhor medidor para saber no impacto na sociedade, sabe? Porque você não precisa esperar as pessoas chegarem nos leitos de UTI, sabe? Porque tem muita pessoa que não chega, sabe? Existem muitas pessoas assintomáticas e parece que as pessoas, além de relaxar, tem muitas pessoas desacreditando, né? E esse clima de reabertura do comércio, de abertura da economia, começa a passar uma impressão de que está começando a ficar tudo bem, mas não está começando a ficar tudo bem.
né? Então, às vezes que eu preciso ir no mercado, né? Tem vezes que eu vou na feira e a gente vê pessoas, famílias, assim, andando sem proteção, sem máscara, com crianças, um carrinho de bebê, né? E aí eu acho que muito tem esse papel do negacionismo que a gente vê, sabe? E essa força que foi difundida, né, de que é só uma gripezinha, ou as pessoas acham que não pode pegar, ou que se vão pegar vão enfrentar, né? E para quem passou por isso, assim, é revoltante, né? Eu imagino para os médicos, sabe? Tipo, quantos vídeos a gente vê na internet, assim, os médicos revoltados, os enfermeiros revoltados, assim, porque os médicos ficam 12 horas trabalhando, fazendo plantão, né? Vi um relato de uma enfermeira que ela tá falando assim, meu, tá 12 horas fazendo plantão, sem comer direito, a máscara apertando a cara, meus dentes estavam até doendo, de tanto que a máscara apertava a minha cara. Aí você sai na rua, as pessoas estão na rua, assim, sabe? Então, eu acho que uma coisa que eu gostaria muito é que, sei lá, as pessoas não relaxassem, continuassem tendo consciência, sabe? Porque senão a gente vai continuar em quarentena, o vírus vai continuar avançando, a gente não vai reduzir, né? E a gente sabe que se depender dos políticos atuais, né? Assim, dando nome, dos políticos, do Executivo Federal, né? Eu acho que, principalmente aqui no estado de São Paulo, houve uma tentativa de contenção, mas que a própria população começou a questionar e brigar com os governadores, né? E a gente vê o Executivo Federal jogando as pessoas para a rua e minimizando, né? E uma coisa que eu gostaria muito, assim, é que eu acho que existem culpados, assim, e que eu gostaria muito de justiça, que esses culpados fossem responsabilizados por isso, sabe? Porque acho que foi um descaso, foi uma opção política não investir em teste, foi uma opção política não ter ministros. A gente está sem ministro da economia, de economia não, de saúde, né? Assim, então, foi tudo uma opção política, eu acho. Assim, então, eu acho, não sei, é um desejo, um anseio meu, assim, sabe, de levar essa demanda, e eu acho que todos nós somos vítimas, não só nós que somos familiares e vítimas que pegaram o coronavírus, mas também a população toda, assim, porque a gente tem que ficar nessa quarentena infinita, né, ficar brigando entre a gente mesmo, brigando entre familiares, né, sendo que poderíamos ter políticas de combate mais efetivas, assim, né, ações mais efetivas de combate ao coronavírus no Brasil. Não sei se eu respondi a pergunta, mas uma coisa que estava um pouco entalada, sabe? Muito bom, muito bom, gente. Acho que é uma mistura de várias sensações, uma sensação de injustiça, de tristeza, enfim, é muito importante ouvir vocês, assim. Acho que vocês responderam um pouco, eu ia perguntar a respeito do que vocês achavam da reabertura dos comércios, né? Que deu para entender um pouco. Eu ia perguntar também a respeito do atendimento nos hospitais, né? Então, quando vocês chegarem, assim, não sei se vocês querem um pouco. E aí, acho que eu ia perguntar também o que vocês, assim, se esperam, o que vocês esperam do Estado, sabe? Isso, não sei se a Érica quer começar, ou o Léo quer responder, ou se vocês têm dúvidas entre vocês, fiquem à vontade. Eu queria ouvir também bastante a Érica, assim, sabe, sobre tudo que ela achou também, o que ela tá achando, assim, sabe, como que tem sido esse momento atual, assim, sabe, tipo, quais que ela sente, quais que seriam as demandas, assim, né, porque tudo que tá vivendo agora, assim. Uhum. Em relação ao atendimento, né, hospitalar, diferente do Léo, né, que o pai dele foi tratado pelo SUS, e que graças ao SUS também, né,
a gente tem conseguido, né, os médicos conseguido lidar com essa pandemia, senão a gente estaria numa situação muito pior. O meu pai, ele tinha convênio, então ele foi tratado num hospital particular, né? Mas é o que eu te falei, na verdade todos os hospitais, né, a gente tem um protocolo, né, e os protocolos deles não são diferentes, nem na rede pública, nem na rede particular. E foi justamente isso, né, ele chegou lá a primeira vez, fizeram alguns exames e voltou para casa para observar, né, e aí quando ele voltou, em 2 dias, né, mais grave, levaram, colocaram ele para internação, e ele foi para internação. E aí só depois que ele foi para internação que colheram o teste. Então, eu acho que existe alguns tipos que esse protocolo, né, eu acho que é um protocolo que está estagnado também, né, que é o que você só procurar um médico quando você sentir, né, quando você achar que é uma emergência, mas muitas vezes quando é uma emergência, ela já está quase sendo fatal. Uhum. Né? E a não testagem, né? Então, assim, você não fazer o teste e você também não fazer o teste nos familiares que tiveram contato com aquele possível infectado ou com o paciente de Covid, você também não sabe se essa pessoa está infectada, se ela é assintomática e se ela vai continuar transmitindo, né? Ou se ela vai vir desenvolver depois. Então, eu acho que a gente também está um pouco à mercê desses protocolos, né? E a população também, porque é isso, você acaba não indo para o hospital com medo, né, de superlotar o hospital ou também de se contaminar, e aí, às vezes, você acaba protelando o seu próprio tratamento, né? E, aliás, já tem até casos de pessoas que estão morrendo muito mais em casa, e não pela Covid, mas infarto, porque as pessoas estão deixando também de ir no hospital, né? E assim, não acho que meu pai não foi bem tratado. Durante a internação, acho que também foram feitos todos os processos e a gente ia acompanhando também, sabe? A gente, a minha mãe, ela era agente de saúde, né? Minha mãe é assistente social, trabalhava no hospital, na maternidade do Hospital Geral de Vila Penteado, na freguesia do Ó Brasilândia, que é uma referência em Covid. Mas depois de toda essa crise, ela acabou pedindo exoneração, porque realmente foi uma grande crise na gente, né? Um grande baque assim, emocional, psicológico, e a gente vem lidando com isso, né? Mas a gente sabe que todos os protocolos, né, que foram feitos e durante o tratamento também, né, a gente tinha ciência de que os médicos estavam sempre tentando propor um tratamento que, sabe, a gente via que era paliativo, porque a gente não tinha, né, você não tem a vacina, você não tem o remédio ideal, então eles iam fazendo toda a manipulação, né, dos medicamentos e dos procedimentos para que fosse cada vez mais, né, por exemplo, no caso do meu pai, que ele tentasse reagir, reagir, reagir. Então, eu acho que dentro também da rede pública, acho que isso está acontecendo, né? Mas acho que a grande questão é as pessoas chegarem no hospital, né? E é isso, é uma doença que ela é muito silenciosa, né? E que às vezes você mal está percebendo ela, você não está dando, né, a importância para ela e ela está em você, e quando você realmente vai para o hospital é porque está num estado talvez muito avançado já, né? Então, acho que tem essa questão que a gente vem cumprindo, né, que é esse protocolo, mas que também talvez esteja custando muitas vidas, né? Mas eu não vejo também que é um mau atendimento, né, por parte
da equipe médica, enfermeiros, tá? Eu vejo que sim, que há uma luta constante, né, para que se tenha melhores resultados e que as pessoas saiam curadas, mas realmente existe toda essa dificuldade desse vírus, né? Eu concordo, assim, bom, o meu caso foi pelo SUS, né, e eu, sim, eu parabenizo muito, assim, o atendimento que o SUS tem dado, prestado, assim, sabe, porque eu acho que isso é uma coisa importante, assim, as pessoas darem valor ao SUS, né, e darem valor ao sistema atual, assim, existem as falhas do SUS, né, e é claro, o protocolo atual de atendimento, ou quais são as escolhas que têm sido dadas, quais são as escolhas que têm sido passadas para a população, são problemáticas mesmo, né? A falta de teste, né? Essa questão de só ir procurar quando você já está num momento grave, sabe? Mas assim, eu acho que as pessoas poderiam dar valor e procurar os postos de saúde, né? As UBS próximas de casa, assim. Eu fui a primeira pessoa na minha família que fui procurar ajuda médica, né? Porque eu estava sentindo que eu não estava bem. E diferente do que se tem passado, que o coronavírus ele ataca com tosse, dificuldade de respirar, eu não tive nada disso. Eu tive dor de garganta, dor de cabeça, febre, e eu comecei a ter alguns problemas neurológicos. Meu coração ele começou a acelerar muito. O primeiro sintoma que eu tive foi a arritmia, assim, eu esqueci o nome, mas assim, meu coração ele ficou muito acelerado. Eu fui fazer um exame, até um exame admissional, que eu ia começar, eu peguei aulas no estado para dar aqui de São Paulo, né? Aí eu fui fazer um exame, aí mediram meus batimentos cardíacos, aí deu 100 batimentos por minuto. A moça falou, você tá com os batimentos altos. Aí eu falei assim, nossa, mas eu tô normal, não fiz nada, não tive nada, não tô ansioso, né? Aí no mesmo dia eu tive febre. Aí no outro dia eu tive uma febre muito alta, assim, muito alta. E aí depois veio garganta, e nesse tempo parecia que tinha uns dias, sinceramente, assim, eu tinha dias que eu achava que ia ter um ataque do coração, assim, porque meu coração disparava muito. E acho que se não fosse eu conseguir me controlar, fazer alguma respiração, não sei, eu poderia ter surtado, partido, não sei, assim, porque eu tive umas crises, assim, né? E aí eu comecei a achar muito estranho. E aí eu comecei a ler sobre o coronavírus e, de fato, algumas pessoas têm problemas cardíacos, arritmia, né? Eu falei, gente, eu acho que eu tô com coronavírus. Porque aí eu comecei a sentir a respiração seca, dor de garganta e esses problemas. E aí eu fui no posto de saúde. E no posto de saúde eu tive um atendimento super bom, assim, né? Eu cheguei, fui atendido rápido, já fui colocado... Tive um atendimento muito rápido. Só que é isso, né? Qual que é o protocolo? Não tinha teste, né? Então eles mediram tal, falou, olha, você está com suspeita de Covid, né? Porém, o seu caso não é grave, volte para a sua casa e fique em quarentena. Se você piorar, você volta, né? Que aí é a questão do protocolo, né? E aí, só que diferentemente foi o que aconteceu com meu pai, né? Falou, bom, estamos com suspeita de Covid, eu, meu pai e meu irmão. Só que aí meu pai começou a piorar muito, e aí ele foi já com falta de ar, e aí já precisou ser internado, né? Mas assim, o atendimento no posto de saúde, na UBS, foi muito bom, foi muito rápido, né? E além disso também meu pai, que ele foi internado na UTI, foi muito rápido também. A gente chegou com ele de manhã, por volta de umas 9 horas da manhã. Meu, e dali, assim, eu acho que era meio-dia que a gente já saiu, fomos para o hospital, já foi internar no hospital. Sim, foi muito rápido. Acho que demorou em torno de umas 3 horas no máximo, assim, sabe? Tipo, de esperar a ambulância, aí de ambulância, aí ser internado, tal, conseguir vaga na UTI. E na UTI do Hospital Municipal do Tatuapé,
né? As equipes médicas, assim, estavam todo dia em contato com a gente, ligava aqui, conversava com a gente, né? O que a gente não conseguiu ter, por exemplo, eu sei que algumas pessoas tiveram chamada por vídeo com familiar, a gente não conseguiu ter, né? Mas, assim, o atendimento dos médicos, assim, foi... Eu não tenho nada o que reclamar, assim, de verdade, assim, sendo que até alguns eu tenho até a elogiar, né? Que é o caso desse doutor Micael. Eu não sei nem a cara dele, mas, assim, ele pegou uma familiaridade com a gente. Ele ficou mais de uma semana ligando pra gente, cuidando, né? Sendo muito cuidadoso com as palavras, dava o caso de fato, né? Num momento ele mentiu, falou assim, olha, o caso é grave, né? Ele teve um pouco de avanço aqui, mas aí afetou o rim, aí o rim dele começou a falhar também, começou a fazer hemodiálise, mas o atendimento, assim, eu não tenho o que reclamar dos médicos mesmo, assim, né? Que de fato mesmo eu acho que foram essas opções políticas, assim, falta de testagem, os protocolos adotados, né? Eu acho que muito desses protocolos tem relação também com a capacidade, né, do sistema público de saúde brasileiro, sabe? Por isso que acho que as recomendações use máscara e fique em casa, porque, tipo, eu acho que eles não têm nem capacidade física e financeira. Não sei, a gente tem, né? O Brasil não é um país pobre, o Brasil é um país desigual, né? E vale lembrar também que, alguns anos atrás, foi feita uma opção política de teto de gastos públicos na saúde. Isso ninguém está falando, né? Tanto na saúde quanto na educação, né? Isso é um fator que atravessa o sistema político atual, que atrapalha a gente ter investimentos, né? E a falta de uma coordenação nacional, porque a gente vê, assim, uns estados estão agindo independente, né? E alguns tomam medidas mais de abertura, outros de fechamento. O que a gente viu agora é o quanto de dinheiro público foi gasto na compra de respiradores, né? Diz que o Paraná gastou, não sei, 30 mil, por exemplo. O Rio de Janeiro gastou 200 e não sei quantos mil por respirador, assim. Então, tipo, essa falta de uma coordenação também, né, é um fator crucial, assim, para o avanço do Covid no Brasil, assim. Então, eu acho que, na verdade, toda a população é vítima, mesmo aqueles que não pegaram, assim, né, mesmo aqueles que não passaram por isso, sabe, né. Não sei, o que vocês acham? Não, eu concordo, eu acho que o Estado é responsável, não teve, né, essa coordenação nacional, os governadores foram agindo, né, independentemente, cada um criando critérios, né, é claro que a gente sabe que o Brasil é um país continental, né, que tem diferenças, né, de região para região, né, muito grande, mas que isso não inibe, não anula uma coordenação nacional, né, e um tipo de política em que você realmente, né, una forças e que você, de acordo com cada região, né, você vai assumir, né, políticas públicas, né. Então, acho que, além de tudo isso, né, dessa falta de testagem também, eu acho que essa falta de você também, de como você monitora o tipo de contágio, né? A gente tem as pessoas assintomáticas que a gente desconhece, né? Eu mesma, eu nem sei se por um acaso eu peguei ou não peguei, né? A gente não tem certeza, a não ser que comece a manifestar, né? E acho que esse é a grande questão. E quando você procura um médico, né, um, um, um um equipamento de saúde, e aí a pessoa fala, olha, você está com suspeita, então volta para casa e fica em quarentena, você volta para a sua casa. Você expõe também as outras pessoas, né? E aí, como que a gente fica em isolamento, em quarentena, dentro da nossa casa, com a nossa família, né? Então, acho que isso também é muito complicado, né? Porque se você já tem uma suspeita, o certo era você, então, de alguma forma, fazer um teste,
para você saber se você vai colocar em risco ou não as outras pessoas, né? Então, Sim. acho que é muito difícil mesmo. E você, Sim. Amanda, você mesmo assim, que não tenha passado por isso e tudo mais, como que foi sua passagem, né, por essas questões? Como que tem sido a sua quarentena, né? Como que de fato isso também atravessou a sua vida, assim, né? Eu acho que, assim, eu dou aula, né? Tô dando aula assim online, o que também é um outro assunto, né? Mas é uma crise também. Mas eu acho que o que mais me incomoda são os problemas, assim, que são colocados como se fossem mais importantes do que as mortes, por exemplo, sabe? Então, acho que uma coisa que me incomoda bastante, apesar de ser um problema, é as pessoas falando, nossa, eu estou cansado de ficar em casa, eu não aguento mais ficar em casa. Enquanto tem a oportunidade de ficar em casa, porque tem gente que não tem, tem gente que não foi liberada do trabalho, tem gente que está indo todos os dias, pegando ônibus, e voltando, né, para casa, onde tem um idoso, um pai, uma mãe mais velho, então, todos os dias tentando, né, enfim, lutando, então, acho que, assim, essas coisas, né, que a gente tenta colocar na frente das vítimas, assim, como se fossem problemas maiores, né, então, acho que tem a ver também, né, com que, enfim, uma pergunta que eu fiz para vocês, o que acharam da abertura do comércio, então, acho que envolve muito isso também, né, cria nas pessoas uma ideia de que está tudo bem, né? Então, já vamos voltar ao normal e tira essa responsabilidade, porque toda vez que uma pessoa sai na rua, né, sem necessidade, obviamente, ela tem sim responsabilidade, né, quanto a espalhar esse vírus, quanto a contaminar outras pessoas. Então, acho que é óbvio, como a Erika falou, não tem como culpar as pessoas, mas tem como fazer alguma coisa. Tipo, acho que essa cobrança que a gente tem para com o Estado e precisa ter, a gente precisa olhar para o lado e tentar fazer também a nossa parte. Então, sim, tem sido um grande saco ficar em casa, porque a gente não é acostumado com isso, porque a gente não esperava, a gente está aprendendo a lidar, a gente tem uma crise na educação, por exemplo, de acesso, e aí, acho que vocês também falaram, essa coisa da desigualdade, acho que a Erika falou, fica mais aparente, né? Então, a gente tem todos esses problemas, mas a gente tem muitas vítimas, assim. Acho que é nisso que a gente precisa se concentrar, sabe, assim, no sentido de se há alguma coisa para fazer, né, solidariedade. Então, em solidariedade, a gente precisa manter essa quarentena. Em solidariedade, né, se há alguma coisa que a gente possa fazer, e é óbvio, né, existem muitas dificuldades enquanto em casa, enfim, né, a gente levanta questões econômicas também, e é óbvio que eu estou me referindo àqueles que podem ficar em casa, né, e essa é uma grande questão, assim, que eu tenho visto. Vocês têm mais alguma coisa para falar? Não, bom, para quem está nos ouvindo, né, bom, é o podcast Que Fita é Essa? Né, hoje o nosso assunto é sobre o impacto do coronavírus nas famílias das vítimas, e estamos conversando eu, Leonardo Menezes, né, Érica Viana, que é atriz, faz parte do grupo Dolores Boca Aberta, São Paulo capital, e Amanda Pupim, que é educadora e também produtora aqui do nosso podcast, né? E estamos chegando aqui para o nosso final, né? Foi um papo assim muito importante, fundamental, né? Que eu acho assim, não tem se falado tanto, né? Mas é importante que se fale, né? Sobre
como as famílias têm enfrentado isso, né? Como não só as famílias, né? Mas como tudo isso tem acontecido, tem impactado, né? Nas pessoas. E nós, como familiares de pessoas que se infectaram e que vieram a falecer, que perdemos entes queridos, né? Como nós estamos enfrentando isso e quais que são as nossas demandas, né? E aí, eu queria fazer uma última uma última pergunta, não sei se é pergunta, mas assim, queria ouvir da Érica, né? E depois eu também posso falar sobre o que você espera, né? Se você tem alguma demanda, o que você gostaria, né? Sim, como você se sente, né, com relação a tudo isso, e o que você espera de ou uma ação do Estado, ou das pessoas, alguma fala, né, alguma demanda, né, que você acredita que possa levar daqui adiante, né? E como que você se vê se relacionando com essa questão do coronavírus nesse momento, sabe? E daqui para frente, se você como você acha que isso vai transformar a sua vida, sabe? Uhum. Bom, Léo, eu não sei ainda, sabe? Para mim é a primeira vez que eu consigo falar, né? Já tinha falado para você né, assim, desde a internação do meu pai, assim, que foi no dia 22 de abril, assim, eu vivo dias de pura angústia e aflição. Então, a gente ficou, acho que quase duas semanas conversando, né, sobre hoje, e eu estava realmente muito relutante, assim, com medo, né, porque é isso, é uma ferida muito aberta ainda, sabe? A perda do meu pai, né? E, claro, dentro dessa situação, né, do vírus, dentro de uma pandemia, então já é tudo muito difícil, né? Lidar com isso, lidar com esse luto que vem sendo um processo muito lento, pesado, assim. Mas eu confesso que hoje, né, depois que a gente conversou também algumas vezes, né, pelo WhatsApp, e hoje falando, assim, acho que essa dor, ela toma um outro tipo também de proporção, né? Então, que é uma conscientização tanto já tinha, mas você externaliza isso, né? Que é claro, eu tenho a minha dor pessoal, né? De filha, de familiar, assim como você e assim como todas as outras pessoas que perderam, né? E que também precisam de vozes, porque realmente é muito doloroso, né? E além de ser doloroso, é quase é solitário, né? É um luto muito solitário, assim. E você também, além de tudo, está em isolamento. Então, eu praticamente desde, né, que nós fizemos o velório para o meu pai, né? E aí, o meu pai, a gente optou por ele ser cremado. Então, desde esse dia, eu praticamente não vi mais a minha família, né? Eu estou em isolamento aqui com o meu companheiro e meus dois filhos. E a gente não, sabe? Então, assim, é difícil também, porque você não consegue consolo e não consola, né, ninguém. Então, eu acho que falar que hoje ela toma essa proporção também que é política, né? Então, a gente para mim foi o meu primeiro exercício de também de pensar, né, enquanto familiar de uma vítima do coronavírus, né? Eu não consigo ainda. Eu acho que essas vozes elas têm que tomar mais força, né? Eu acho que a gente tem que, porque não somos únicos, né? Até então já são 55 mil vítimas, né? E que aí engloba muitas outras pessoas, porque, né? Atinge todo um núcleo familiar. Eu acho que a gente tem que sim pensar em como dar voz para elas, né?
ações estão sendo feitas, né? Tem o memorial das vítimas do Covid, tem o site Inumeráveis, né? Vão tendo pequenas ações também que vão criando, assim, uma certa humanidade, né? Essas vítimas, elas eram pessoas, né? Elas tinham uma história também, né? Então, mas eu acho que a gente, além, né, dessa memória dessas pessoas que tiveram as suas vidas, né, interrompidas, existe também essa voz, né, que é uma voz que ela tem que ser política também, né, por condutas políticas, por ações políticas, opções políticas de combate, ou até não combate, né, dessa pandemia aqui no Brasil. Então, acho que não consigo ainda pensar algo assim muito, mas eu acho que a gente tem que consolidar com essas vozes, né, que é uma voz política diante, né, dessa crise do coronavírus no Brasil. Acho que isso é importante. Eu concordo. Muito. Amanda? Não, Não, eu disse que muito bom, muito ações. eu concordo, assim, né? Eu acho que desde a... Bom, o meu pai também faleceu no dia 31 de maio, assim, é bem recente, né? E acho que de quando ele faleceu, assim, eu vi que assim, naquele momento eu falei assim, olha, isso não vai ser em vão, sabe? E desde então eu venho pensado em formas, né, de dar voz, assim, né, de levar isso, porque eu vejo, assim, que, claro, existe a minha dor como filho, é como você falou, né, tem a minha dor como filho, tem a dor da minha família, né, que, que é muito complicado, assim, ele foi muito novo, né, a gente não estava esperando, né, tipo, um dia ele... É difícil pensar, é difícil falar, assim, às vezes eu não gosto de falar para não retomar muito algumas emoções, assim, mas um dia ele tá aqui com a gente e tal, e no outro ele não tava mais, né? É muito complicado isso, assim. Existe essa dor, né? Vai abalar, já abalou e transformou muito a minha família, assim, imagino que a família da Érica também, e todas as outras famílias que estão passando por isso, né? Mas eu comecei a ter essa noção de que nós somos vítimas, né, de uma política genocida, né, tem essa dimensão política e desde que aconteceu, né, eu basicamente olha, isso não vai ser em vão, assim, sabe? Tipo, e eu não vou deixar que isso seja em vão, assim. Então, de alguma forma, né, eu tenho tentado movimentar isso, né? Acho que a gravação desse programa é uma ação nesse sentido, sabe? De nos dar voz, sabe? Por isso que eu agradeço muito a Érica ter topado, assim, sabe? A gente conversou bastante, né? Conversamos bastante esses dias, né? E acho que você conversar com outras pessoas, né? Demonstra esse lado que não é só individual, sabe? A gente passou por tudo aquilo, assim, é muito solitário, como a Erika falou, e é realmente, né? E a gente ainda continua em isolamento, né? E você passa por tudo aquilo em isolamento, as pessoas passam por tudo isso sozinhas, em casa, né? As famílias também são sozinhas, e existe o medo de se infectar, e ainda existe o medo, né? Eu ainda tenho medo por mim, pela minha família também. Mas eu vejo muito por esse lado também esse lado político e social da coisa, sabe? Que eu acho que nós não... assim, meu desejo, né? É que isso não seja em vão, sabe? Que
eu sinto um desejo de justiça, eu acho que nós somos injustiçados, estamos sendo, sabe, né, foram opções políticas, né, e que cada vez mais tem impactado e está impactando, né, e não vai parar, né, tipo, e a questão é como fazer dar voz a essas pessoas, sabe, né, como fazer com que isso não aconteça mais, né, mas eu acho que é uma questão de dar voz, assim, né, e eu acho que mudou muito, assim, de dar um novo sentido, assim, para minha vida também, assim, para a vida da minha família, sabe? É muito complicado, assim, mas eu agradeço, Érica, de novo, assim, por aceitar, topar conversar com a gente, né? Eu sei que não é fácil, eu sei o quanto foi difícil para você, e agradeço por ter confiado em mim, confiado na gente, assim, né? Eu sei que você falou que não tinha falado sobre isso até o momento, eu sei quanto é doloroso, né? Então, por isso, assim, eu agradeço mesmo, assim, né, de ter confiado, de ter topado, né, ter confiado na gente, assim, sabe, por ser essa primeira vez que você consiga falar, assim, sabe, vejo quanto que o nosso programa, por mais que às vezes ainda não tenha muito tipo, um tamanho muito grande, mas já demonstra que é importante, assim, né, demonstra a importância de a gente ter feito esse programa também, sabe? Eu queria agradecer, acho que a gente já vai fechando aqui, né, esse episódio do podcast Que Fita é Essa? Eu queria agradecer demais, assim, porque esse foi um programa especial, né, acho que um programa de responsabilidade, porque a gente está lidando com a dor dos outros. Queria agradecer muito a Érica, assim como o Léo falou, pela confiança. Queria agradecer ao Léo também por ter exposto, prestar nossa solidariedade e dizer que foi muito, muito, muito importante essa visão, assim, então, enquanto família das vítimas, né, foi muito importante para a gente, queria agradecer de verdade, viu? Também queria agradecer, foi realmente um exercício também falar sobre isso, né, claro que movimentou muitas coisas, eu não sei como eu vou ficar um pouco depois de agora, né? Mas eu vejo que é isso. Eu acho que acaba movimentando coisas que são necessárias também colocar em reflexão, né? E também poder compartilhar isso com outras pessoas, acho que ajuda um pouco esse processo também, né? De você lidar, né? Com o luto e essa situação toda. Então, agradeço a vocês também pelo cuidado e é isso. Então, muito obrigado, Érica. Agora, só te convido, que né, a gente vai fechar aqui, né, para você ficar mais um pouquinho, só para o nosso... Para a gente conversar um pouquinho depois aqui, mas a gente vai fechando. Muito obrigado novamente. Obrigado, Amanda, por estar hoje aqui disponível para a gente, pela nossa conversa. Né? Eu sou Leonardo Menezes. Vocês que nos ouviram, esse foi o podcast Que Fita é Essa? Né? E hoje o assunto foi o impacto do coronavírus nas famílias das vítimas. E um grande abraço e nos vemos no nosso próximo episódio. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. De nada.